o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Houve um tempo quando a terra esteve em completa escuridão. Ela estava sem forma e vazia. Ao nascer do sol, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. O poder do amor. Irmãs Jane e Norma, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Jesus. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal transformar no poder do amor. Meu Jesus, seu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos.
dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, seu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, no poder do amor. Meu Jesus, seu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, no poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, no poder do amor. Houve um tempo quando a terra esteve em completa escuridão. Ela estava sem forma e vazia. Ouvintes, o profeta desta era tinha uma maneira muito peculiar de receber suas mensagens. Cada uma delas teve sempre uma vindicação da parte de Deus. E essa mensagem ao nascer do sol, ele conta como recebeu através de uma menina que levou um cartão para ele. Vamos transmitir na íntegra a sua experiência com aquela menininha. Enquanto estava ali assentado, quase adormecido, ouvi que batiam na porta da frente de casa. Não havia ninguém em casa senão eu, do que estava ciente, e me pus a escutar, porque não havia ouvido muito bem. Depois de um momento, bateram na porta de entrada do escritório onde eu estava, e alguém continuou batendo na porta. Eu fui e abri a porta, e qual não foi minha surpresa quando vi que ali estava uma menina com seu cabelo amarelo e seus olhos azuis. Ao olhá-la, parecia uma florzinha de primavera. Tempo de ressurreição. Agora, vejo que está sentada aqui, olhando. Ela está olhando para mim, aqui no auditório. Ela me entregou um cartão. Por certo, quando chegar outra vez em casa, encontrarei vários cartões deste ano de ressurreição. Mas este era o único que eu havia recebido estando fora de casa. E ela me disse: irmão Branham, isto é da parte de meu pai e da minha. Queria estar segura de que aparecia este minha também.
E era que seu papai, sendo artrítico e estando em cadeira de rodas, havia mandado este cartão para mim. Quando tomei o cartão e agradeci a menina enquanto ela deu a volta e se foi da porta, eu abri o cartão. E deste cartão tomei meu texto, pois no cartão estava escrito Marcos 16, 1 e 2. Ao nascer do sol. Então pensei nisso, e logo pensei no assunto acerca da vivificação de Jesus Cristo, sendo levantado dentre os mortos, e assim me dei com este tema, ao nascer do sol. Em particular, esse dia, quando o sol saiu, foi muito especial. Houve um tempo quando a terra estava em completa escuridão. Ela estava sem forma e vazia, toda coberta de água e em escuridão. Estava numa atmosfera nublada e tenebrosa. Logo o Espírito de Deus se moveu sobre as águas e disse: haja luz. Olhe, Deus teve uma razão para fazer isso. Sabe por quê? Porque debaixo dessas águas haviam sementes que ele havia semeado e tinham que receber a luz do sol para poder viver. A primeira luz que houve neste mundo foi a palavra falada de Deus. A primeira luz que brilhou sobre a terra foi a palavra falada de Deus, portanto. Ele disse: haja luz. E houve luz, a qual fez tornar as trevas em luz, para assim produzir uma criação de gozo e vida sobre a terra. Antes de prosseguirmos nessa narração, vamos tirar uma aplicação disto aqui, logo de início. Vamos pensar agora que isto é a pura verdade em primeiro plano, porque é a Bíblia quem diz. Nós aprendemos desde o primeiro ano de escola que a Terra era uma bola de fogo, quando a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela era vazia, coberta de água, até que Deus falou a palavra falada para haver luz. Mas a aplicação disto é tremenda, é profunda e envolve a você que está me ouvindo. Porque todo homem tem nascido em pecado. Todo homem nasce em pecado. Não existe outra condição. Não importa que ele venha a ser Dom Fulano, que venha a ser reverendo, pastor, papa, seja quem for. Nasceu em pecado e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É onde nunca fez diferença para Deus de um pecador para o outro. Pecado no mínimo, pecado no máximo. Então, qual é a aplicação que a gente tira logo de início assim? Pare um momento e reflita. Porque se esse fenômeno
ainda não aconteceu em sua vida, dê lugar que isso vai acontecer. A vida do homem é vazia, é escura, é tenebrosa, até que esse haja luz venha sobre o indivíduo, sobre a pessoa. Você já tirou tudo isto do seu coração agora. E o Espírito de Deus pode perfeitamente marcar uma mensagem na sua vida agora, ao nascer do sol. Temos na Bíblia Sagrada vidas negras que viviam em escuridão, tenebrosas, portanto. Mas havia ali dentro sementes. Semente. Vamos destacar uma e você já sabe quem é. Por exemplo, Maria Madalena. Uma vida tenebrosa, escura, pecaminosa. Quando a luz raiou, a semente que estava lá dentro brotou. Ela foi levada pelo aio da lei, ação motivada pela sua vida pecaminosa, e aquilo a conduziu a Cristo. E ela ouviu a palavra falada: vai e não peques mais. Para teu governo, foi a primeira que esteve com Jesus depois que ele ressuscitou. Deveria ser a mãe de Jesus a vê-lo primeiro. A Maria, mãe, a Virgem Maria, Santa Maria. Mas não foi, foi Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado 7 demônios. Que escuridão tremenda era aquilo. E aí então você passa pela samaritana, e de qualquer maneira você tem que envolver vidas intangíveis, como a do então Saulo de Tarso, e tantos outros, e do próprio São Pedro, que nunca foi um assassino, um ladrão, um salteador. De todos os apóstolos. Pecado no mínimo, pecado no máximo. Pecado é escuridão. Mas havia ali uma semente ali dentro, de um próprio ladrão crucificado ali do lado direito. Ladrão, malfeitor. A luz raiou lá no Calvário para ele. E quando isso brilhou naquela semente, aqueceu aquela semente, nasceu o sol. Na sua vida, na sua alma. E ele exclamou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não viu como resposta nada de purgatório, de suposta reencarnação. Ele estava diante daquele que diz: haja luz, lá no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é a palavra. Então esse Verbo, que é o haja luz, o haja, o Logos de Deus, responde na hora: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, eu estou aqui para te buscar. Eu estou aqui por causa dessa semente sepultada em escuridão, escondida em densas trevas. Mas essa luz não pôde brilhar em santos homens, entre aspas,
como Caifás e Anás. E agora você caminha através da história da igreja, desde o Pentecostes, e vê, examine quantas sementes, milhares de sementes foram iluminadas por esse nascer do sol. Brilharam dentro de arenas, de cadeias, de torturas mais terríveis. Tudo aquilo simplesmente fez manifestar o que estava lá dentro. E veio a mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Martinho Lutero, de Wesley e de William Branham, o Elias. Mas eu pergunto, esse haja luz, que veio por último, que é a última era em que estamos vivendo, tem lugar nessa sua vida tenebrosa de credos e dogmas, de tradições religiosas, de doutrinas de homens, herdadas do Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo? O haja luz deste dia, o nascer do sol deste dia, traz aquela mesma palavra quando a terra era sem forma e vazia e em escuridão. Haja luz que desceu lá no Pentecostes, lá em Jerusalém, não em Nicéia. É muito diferente isto. O cristianismo verdadeiro não pode herdar nada de Nicéia. É de admirar que historiadores, eruditos, estudiosos não possam entender isto. É porque a luz não brilha. Você não pode sustentar uma doutrina a menos que ela tenha partido dos apóstolos e dos profetas, porque este é o fundamento. Efésios capítulo 2, verso 20. Ninguém pode sustentar doutrina a menos que tenha vindo de lá, porque lá sim é o nascer do sol, é, sem dúvida alguma, o assim diz o Senhor, o haja de Deus. E graças a Deus, porque isso brilhou em você, no seu coração e sua alma, raiou como a cura divina, como a salvação da alma, refletindo a sua eleição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, esta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.